Fala aí pessoal, demorou, mas saiu o vídeo que vocês tanto me pediram, que é o vídeo sobre colisão. Vamos lá então, eu fiz esse diagrama aqui para explicar para vocês melhor o conceito, para ficar uma forma mais didática de explicar. Então, esses dois retângulos que eu fiz, esse aqui representa o carro amarelo que a gente controla no jogo, e esse aqui representa os outros carros. O primeiro tipo de colisão que a gente vai tratar é a colisão lateral direita, que é a colisão daquele carro que fica passando aqui do lado direito. Eu vou abrir aqui o jogo para ficar mais fácil de explicar isso que eu estou falando, mais fácil de entender, na verdade. Então, beleza, é isso aqui que a gente tem até agora. E a colisão lateral direita é porque a gente tem esses três carrinhos. Então, a gente vai tratar a colisão quando é com esse carro aqui da direita, que é quando a gente está vindo para cá. Tem essa colisão no meio, que ela pode acontecer dos dois lados. E a colisão lateral esquerda, que é a colisão do carro amarelo com a ambulância, que fica passando aqui na esquerda. Deixa eu voltar lá para a figura. Então a colisão lateral direita ela vai acontecer da seguinte forma. Se o nosso carro amarelo ele passar aqui por cima do outro carro, ou seja, ele tocar aqui pela direita, ele sobrepor a imagem, a gente tem que detectar a colisão. No eixo X, isso é bem simples. Como que a gente faz isso? Se essa posição X significa a posição do carro amarelo, o carro que a gente controla. X e Y são as posições dele no eixo X e Y. E essa pose X e pose Y é a coordenada do segundo carro, desse azul aqui, certo? Então, se esse carro amarelo, quando ele estiver aqui bem próximo, ele vai estar numa posição com 80 pixels a menos que esse, aproximadamente. Como que eu sei disso? Porque esse é o tamanho da imagem do carrinho. Eu vou abrir aqui para explicar para vocês. Eu abri a imagem do carrinho aqui, e você pode ver que ela tem 93 pixels de largura e 192 de comprimento. Só que ela tem esse fundo transparente que a gente não considera. Então por isso que eu coloquei 90 de largura, que estou considerando, e 180 de comprimento. Então quando esse carro aqui tá nessa posição aqui, o carro amarelo, ele está 80 pixels menos do que esse aqui, no eixo X. Então, a gente faz essa verificação simplesmente dessa forma. A gente soma 80 na posição aqui do amarelo, que é o que a gente controla. Então, a gente pensa da seguinte forma. Se ele estiver aqui bem em cima, ele vai estar 80 pixels para cá do carro do outro carrinho. Esse é o valor máximo que ele pode ter. Se ele vier um pixel a mais para cá, ele já é detectada a colisão. Então, se x mais 80, que é a posição do amarelo, for maior que a posição do outro carro, é uma colisão. O que significa esse maior? Maior significa que ele está num número maior aqui no eixo X. Por exemplo, esse cara aqui está em 400. Esse aqui está em 480 no eixo X. A gente não está analisando o eixo Y ainda. Então, se esse cara vier para cá, por exemplo, deixa eu vir mais para cá. Aqui no 410 e esse cara aqui, isso aqui ele já detectou uma colisão. Então agora ele é maior do que a posição do X, porque eu estou somando 80, que é a largura do carrinho. Para o eixo Y, a lógica é parecida. A gente tem aqui o carro amarelo e quando o outro carro ele sobrepor o carro amarelo aqui por baixo, a gente detecta a colisão. E como que isso acontece? A gente colocou essa condição y, que é a coordenada dele, mais 180, tem que ser maior que a posição do outro carro. No y a gente está analisando. Então, quando esse carro está aqui abaixo desse, esse aqui ele tem uma posição, por exemplo, sei lá, 200 aqui no eixo y. Se esse tem 200, esse aqui está a 180 a mais que esse, então a posição desse aqui no eixo Y seria 380. Então, esse cara aqui é maior que a posição Y. Mas quando esse carro de baixo ele anda aqui para cima, agora vamos supor que ele não está mais lá
no 380. Agora ele está em 300. Então, somando mais 180 nesse cara, ele não é maior do que a posição do de baixo. E a gente consegue detectar a colisão. Essa aqui é a nossa lógica. Eu vou demonstrar na prática, porque eu acho que fica mais fácil de entender o que eu falei. Então vamos lá, esse aqui é o código que a gente fez até agora. Eu vou vir aqui logo depois que a gente detecta os movimentos do teclado, está apertando para um lado ou para o outro e aumenta a velocidade. E vou criar um if aqui. Eu vou deixar um comentário. Vou escrever detecta colisão. E eu vou colar aquele if que a gente escreveu lá no slide. Então, se a posição do carro for mais 80, for maior que a posição do outro carro, no eixo X a gente detecta. E se a posição do carro mais 180 for maior que a posição Y do outro carro, a gente também detecta a colisão. E quando detecta a colisão, a gente vai fazer o quê? A gente teria que fazer uma tela de fim de jogo e falar que você perdeu quando acontece a colisão. Mas como a gente está testando aqui o algoritmo, eu vou fazer o carro amarelo sumir da tela. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a posição dele em Y, que é simplesmente aqui Y, e eu vou jogar lá para o final da tela, colocar ele lá em 1200. E vamos rodar esse código aqui para testar o que está acontecendo. Então tá lá, os outros carros dá normalmente passando por cima aqui, porque a gente implementou a colisão referente só a esse carro aqui. E quando eu chego perto dele, você viu que ele sumiu da tela, ele foi lá para baixo. Então funcionou a nossa colisão. Eu vou testar agora antes do carro aparecer. Ah lá, tá funcionando normal. Quando eu vou pro lado aqui ele não detecta. Aqui ele pegou aqui bem no finalzinho agora, por isso que foi. Vou rodar de novo. E tá lá. Assim, na verdade ele tem um problema aqui, que é essa lógica de baixo, que vai ter que ser mudada, porque essa lógica aqui, ele espera todos os carros sumirem da tela para jogar lá para baixo eles numa posição aleatória. Então a gente tem que mudar isso aqui e fazer de uma forma individual isso. A gente vai fazer isso aqui da seguinte forma. Deixa eu copiar isso aqui. Então, o posição Y, que é esse carro da direita, a gente só vai mexer nele quando ele passar lá para cima. Eu vou criar outro if aqui. E agora eu vou fazer isso para esse cara aqui, que é a posição YA. Tirar o end. Esse posição YA é a ambulância. Pode até deixar o comentário aqui. Posição underline Y underline A é igual a posição em Y do eixo Y da ambulância. Y da ambulância. E eu vou criar o último if aqui, que vai ser desse cara aqui, que é aquele carro preto. Isso aqui é a posição do eixo Y naquele carro preto. Tá, não coloquei os dois pontos aqui. Certo. Então eu só aquele if que estava feito e que tinha 3 ends e eu deixei ele separado para cada um. O que esse algoritmo faz? Quando o carro some ali do mapa e vai para o negativo, ele já vai aparecer lá embaixo de novo. E eu vou diminuir esse 180, vou deixar em 80. Para ele não sumir inteiro. A hora que ele estiver saindo da tela, ele já vai lá para baixo. Vou rodar aqui, beleza. Então pode ver, a hora que o carro está saindo da tela, ele já some lá para baixo de forma individual. O que acontecia antes é que só quando os 3 carros saíam da tela que resetava e ia lá para baixo. Agora não vai dar aquele problema que ele estava detectando a colisão. Aquele problema é porque ele estava indo para o negativo lá. Ele até todos os carros resetarem. E por isso estava dando problema na lógica. Agora funciona normalmente.
Se eu deixar aqui, ele detectou a colisão e o carro sumiu. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para colisão do lado esquerdo. Ela é a mesma lógica que a gente utilizou, só que a gente tem que colocar a posição do x menos 80 e ele vai ser menor que a posição y e não maior. E a lógica aqui do eixo y continua igual. Então, agora esse aqui do lado esquerdo, a gente tem um carrinho aqui e tem o carro amarelo. Então, quando ele passar aqui, a gente detecta a colisão e a parte do eixo y continua a mesma. A hora que ele passa aqui, detecta a colisão, ou aqui também. Na verdade, ele detecta a colisão só quando esse carro aqui está embaixo, porque a gente só controla o movimento na direita e na esquerda e os carros ficam indo de cima para baixo. Então a gente não precisa tratar a colisão aqui quando esse carro está aqui, porque isso nunca vai acontecer. Mas ele pode acontecer desse carro amarelo estar aqui e esse vir andando e bater aqui embaixo, que é essa parte aqui da nossa expressão. Mas vamos lá, eu vou mostrar isso aí lá no código. Então tá aqui o nosso detecta colisão. Essa aqui é a colisão do lado direito. Colisão, lado direito. E eu vou colocar aqui embaixo a colisão do lado esquerdo. Já colei o código aqui para agilizar. Vou escrever colisão lado esquerdo. E a gente vai fazer a mesma coisa. Se isso aqui acontecer, a gente vai jogar o carro lá para baixo. Então eu vou copiar e colar aqui. E vamos testar, né, se isso aqui deu certo. Então tá lá, o carro do meio, ele fica passando, porque a gente não implementou a colisão nele. Vamos testar aqui no lado esquerdo. Deixar ele parado, bateu e ele sumiu da tela, funcionou. Vou testar a colisão. A gente testou de cima para baixo, testar a lateral, ver se está funcionando. Então beleza, vou bater no carro aqui e ele sumiu. Funcionou. Agora só falta a gente implementar a colisão central. E a colisão central nada mais é do que a gente fazer o que fez para o lado direito e para o lado esquerdo, do lado direito e do lado esquerdo, e juntar isso em uma única expressão aqui no nosso if. A gente pega o que a gente fez para o lado direito, o que fez para o lado esquerdo e coloca um OR aqui. Ou seja, quando acontecer isso ou isso, ele vai detectar a colisão, tanto se for desse lado ou desse lado. Vamos colocar no código lá e testar. Eu vou colar aqui aquela expressão do slide. Então tá aqui. Essa aqui é a colisão central. Vou comentar aqui só para a gente não se perder no código. Tá, a colisão central é essa aqui e eu não coloquei o que acontece no if, né? Eu só deixei o if aqui, não coloquei aqui. Então, quando acontecer a colisão central, a gente vai colocar o carro lá em 1200. Igual a gente fez para colisão lado direito e do lado esquerdo. Vamos rodar o código. Deixei ele parado aqui, o carro preto bateu e já aconteceu a colisão. Então aqui a princípio já funcionou. Eu só vou mudar um negócio para esse carro preto não aparecer logo no meio da tela aqui, igual ele está aparecendo. Então o Y aqui é a... Então o Y aqui é a coordenada, né, que a gente vai mexer. Quando começa o jogo, o carro começa na posição 380 no X e posição 100 no Y. Esse X aqui é o nosso carro amarelo. A gente tem que mexer aqui no posição Y, que é a posição daquele carro preto, que é o carro do meio. Vou até comentar aqui. Posição do carro do meio. E esse YA é a posição em Y da ambulância. E o C é a lá do outro carro. Eu vou colocar a posição em Y dele lá embaixo, colocar 1500 aqui, para ele demorar para aparecer na tela. Vamos rodar aqui, ver o que aconteceu.
Ah, sim, eu mexi no... Eu me confundi aqui, eu mexi na posição do carro da polícia. Esse aqui não é o carro do meio, o carro do meio é esse aqui. Que é aquele carro preto. Então esse aqui é a posição do carro da polícia. E esse posição YC é a posição do carro do meio. Que é o que a gente quer mexer. Então esse aqui eu vou deixar do jeito que estava. Estava 100 aqui. Não, acho que 800. E esse cara aqui eu vou deixar em 1500. Vamos rodar o código. E beleza, agora ele demorou para aparecer. Mas não foi o tempo suficiente. É que esses dois aqui estão na posição igual. Por isso que eles estão aparecendo juntos ali. Para resolver isso, vou deixar esse cara aqui em 1200 e esse aqui em 2000. Aí agora sim, apareceu lá embaixo e se eu fizer a colisão lateral, ele some da tela o nosso carro. Então beleza, a colisão está funcionando. E uma coisa que eu não expliquei para vocês é porque eu já tinha feito esse código anteriormente para testar. E quando eu colei aqui, eu não colei lá do slide, eu colei do outro código que eu tinha feito. Então eu não expliquei essa parte da posição aqui. O que é esse posição x menos 300? Os três carros que aparecem na tela, a posição deles no x, elas são todas dessa variável aqui, posição x. Essa posição x é do carro da direita, esse aqui é do carro esquerdo. O carro esquerdo a gente sempre coloca posição x menos 300, porque ele está em 300 em relação ao carro direito. E o carro que está no meio, ele está na posição x menos 136, para ele ficar aparecendo no meio. Então é daqui que surgiu esse menos 300 e menos 136. Isso aqui já estava feito no código aqui para baixo. Ó. Quando a gente fez a parte para os carros ficar aparecendo na tela. Então a gente criou uma variável independente para cada um no eixo y, que são essas variáveis aqui. Aqui. Posição y, que é o carro da polícia. Posição YA, que é o da ambulância. E esse posição YC, que é o do carro do meio. Mas pode ver, no X não tem para cada um, porque a gente usou esse posição X e para os outros, como eles estão deslocados, a gente colocou menos 300 e menos 100 e 136. Então é isso aí, pessoal. Eu falei bastante coisa aqui, mas eu acho que deu para entender a lógica do código. E o que a gente fez, basicamente, foram esses três ifs aqui. Esse foi o código. Então, copie esse código aí, cola no seu programa, tenta entender. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui que eu possa ajudar. Então, valeu, até o próximo vídeo.